Olá, sou eu, o Luiz Faxinã, por aqui mais uma vez para falar de orixá de forma bem simples. Hoje, nesse bate-papo, nesse vídeo que estamos gravando, nós vamos continuar falando dos Odus, né? Da aparição dos Odus no jogo de Búzios. E hoje a gente vai conversar sobre o Odu Ocaran, Edioku e Taugundai Irosum nessas consultas. Bom, quando a gente pensa nesses Odus, está inserido aí um grau de dificuldade maior para aquela pessoa para se resolver uma questão, né, uma tomada de decisão ou algo que está ali pairando, né, naquele momento, onde tudo fica difícil e quando as coisas são levadas assim ao extremo, às vezes a gente não para pensar e faz as coisas assim de qualquer jeito, prejudicando aquele momento, né, que é um extremo, né, que pode ser de dificuldade, e isso levar a uma correção muito tempo depois. Então, é passar um período muito grande de sufoco por uma decisão que tomou no momento entre dois extremos e não foi adequada. Então, olhar esses odus tem que ter um cuidado muito grande nessa análise para não estabelecer uma coisa que não tenha condição. Por exemplo, falar de miséria, destruição, de morte, são coisas assim que elas podem ser colocadas mais adiante, sabe? Eu não posso, numa consulta, assombrar alguém porque Ocaran está no jogo, porque Edioku está no jogo, né? Porque demonstram dificuldades, extremos ali que precisam ser resolvidos, mas esses extremos, eles podem ser pontuados para que a gente encontre uma conversa mais sadia e levar a elucidação daquele momento para que a pessoa tome uma atitude tranquila, mais próximo daquilo que possa se estabelecer como correto. Então, se eu tenho um Ocaran numa consulta, eu tenho ali a possibilidade de perdas, sabe? Mas também eu tenho uma condição onde eu posso parar, ou seja, eu perdi até aqui. Eu não preciso deixar que tudo vá por água abaixo, porque eu não quero mais saber, deu tudo errado mesmo, e parar para isso aqui é o pouco que me resta. Então é a partir daqui que eu caminho, que eu cresço, que eu continuo a minha vida. Esse extremo é claro que ele vai ser analisado de acordo com o Odu primordial da vida daquela pessoa, mas é algo que precisamos entender como há uma condição de intermediar algo que está sendo destruído. Uma relação afetiva, né? Um casamento, algo nesse sentido está indo por água abaixo, ou um relacionamento dentro da própria família está muito confuso, as pessoas estão lá se engalfiando, sabe? E confusão por causa de herança, por causa disso, por causa daquilo, e a pessoa quer abrir mão de tudo para se livrar daquela confusão, mas os direitos dela, se for um caso de herança, precisam ser mantidos, sabe? É com relação ao trabalho, dinheiro, desemprego, essas coisas que são importantes serem analisadas, ou uma perseguição, uma ameaça, seja lá da forma que for, pessoal, ameaça pessoal, precisa também se organizar naquilo para que esse dano esteja cada vez mais afastado pela própria atitude que a pessoa possa tomar naquele momento. Normalmente a gente fala que Ocaran dá a oportunidade da pessoa recomeçar. E recomeçar do zero, né? Recomeçar do nada mesmo é muito difícil, tá? É muito difícil, mas as pessoas conseguem. Então, se a gente encontrar um meio termo nessa tomada de decisão
para que essa pessoa, até onde ela perdeu, restou alguma coisa, para ela manter isso no lugar. Eu estou falando aqui com relação a trabalho e dinheiro. Se for, eu digo trabalho e dinheiro porque a pessoa perde o emprego, tem lá uma rescisão pequena e aí joga tudo para o alto, sabe? E não pensa nas consequências disso, que logo em seguida continuará desempregada por um período e aquele dinheiro fez falta, sabe? Então é sobre essas colocações é que a gente precisa criar uma condição da pessoa perceber que ela não pode levar isso de qualquer jeito. Por exemplo, numa relação afetiva, o cara tá ali, o risco dessa pessoa sofrer um dano, né, um mal, ser agredida ou algo assim, ou ela agredir alguém, sabe, nos extremos dessas agressões, é muito perigoso. Então a gente tem que ter cautela para falar, para conversar. Às vezes essa pessoa sofreu uma traição, né? Ou confiou demais numa amizade e ali tudo engringolou, sabe? Foi fiadora de alguma coisa e ali o fiador é que paga as contas mesmo. Então isso tudo a gente precisa trazer para um universo, sabe? Onde esse extremo, sabe, venha para o centro para poder a gente entregar um conselho que seja importante e capaz dessa pessoa compreender e se desligar daquilo de forma mais rápida possível, para que as atitudes que ela tenha que tomar sejam importantes para a vida dela e que haja aquele recomeço, tá? Que haja um caminho melhor. Então imagina que numa consulta há uma traição e eu vou simplesmente ficar falando no jogo, não, traiu mesmo, foi isso, foi aquilo. Cara, eu vou piorar uma situação, e se ainda não restar compreensão a respeito disso, se acontecer um dano maior àquela pessoa ou a outra, a gente tem uma certa responsabilidade com isso. Não, o jogo, eu digo tudo que tá ali, não é assim, pô. Não é bem assim. Há uma coisa que se chama coerência. Sabe, parar para pensar naquilo que eu vou falar para alguém. Eu não posso, numa consulta, simplesmente me achar acima de qualquer coisa e dizer, é isso mesmo, tu tem que ir lá e fazer assim. Não. Orientação pelo jogo de búzios são aconselhamentos importantes. Então, isso tem que ser trazido para uma medida onde a pessoa dê conta de resolver essas questões. Então, é assim que a gente precisa trabalhar com o Odô Ocaran, sabe? Com muito cuidado, muita paciência em confortar o espírito daquela pessoa para que ela enxergue outras saídas, sabe? E essas outras saídas vai trazer para ela benefícios importantes, apesar de toda a traição, de toda a perda, de todo desemprego, de toda a angústia. Ela vai conseguir centrar, sabe, e criar uma estratégia para sair dessa situação com um pouco mais de ânimo, sabe, e compreendendo que a melhor atitude é ela se conduzir pelas leis, fazer as coisas certinhas, para ela não ter problemas. O Odô Ediocô, quando ele está nessa consulta, a nossa atenção é voltada para aquela pessoa que, em função de confiar demais, sabe? Tudo dela, esse extremo é a confiança. Ela precisa ser lembrada, sabe, do que essa condição que ela tem de ser amiga de todo mundo, de
vamos lá, e não sei o que, parará, pode trazer para ela, para essa pessoa, problemas seríssimos. Então, o que o Edioko está falando ali no jogo é que existem duas oportunidades, uma muito boa e uma muito ruim, sabe? Mas eu não posso perguntar para ela simplesmente qual que ela vai escolher. Não. Eu sei que ela tem duas oportunidades e eu devo esclarecer pacientemente para ela, tá? Que a maneira com que ela aplica essa sua naturalidade, como é que ela desenvolve as suas amizades, como é que ela se relaciona ali com pessoas que ela conheceu ontem, sabe? Está trazendo uma condição desfavorável, onde ela responderá na justiça, sabe? Responderá com a sua própria vergonha, sabe? O que ela faz com as conquistas que ela estabeleceu para a vida dela, sabe? Então vamos lá, que a pessoa comprou um carro novo, essas coisas todas, apareceu, sabe? E fala para ela, posso deixar o carro guardado aí na sua casa por 3 dias, porque, tem que arrumar a garagem lá. Ela não sabe onde a pessoa mora, ela não conhece direito os caminhos que essa pessoa percorre, e ela simplesmente deixa o carro lá, guardado. Não, deixa aqui, tá tranquilo. Aí pergunta, esse carro aí, do meu amigo, lá, não sei o que, tá aí guardado, é da minha amiga, tá aí guardado, e o tempo passa, e aquele carro tá quieto lá, sabe? E aí vem alguém e fala assim, esse carro aí é roubado. Não, é do meu amigo, ele comprou, deixou guardado aqui porque ele tá arrumando a garagem dele. E onde mora esse amigo? Isso, eu não sei. E aonde isso? E também não sei. Então o responsável por isso é você. Então, o que a gente percebe em Edioko é uma armadilha, que pode ser ligada ao emocional dessa pessoa, sabe? Que pode estar ligada também à desatenção que ela tem com os movimentos ao seu redor, sabe? Tudo é uma grande festa, todo mundo amigo, e Edioko está ali, uma armadilha muito grande, onde existem duas oportunidades, e a maior oportunidade que essa pessoa tem é ruim. Então, chamar a atenção dessa pessoa nesse momento, para um aconselhamento que ela possa perceber, não é simplesmente dizer para ela, bicho, tu não enxerga nada, e parará, e papapá. Não. Que ela não vai aceitar isso, tá? Então, o melhor aconselhamento numa situação onde Edioko marca essa presença é dizer para essa pessoa, quanto é 1 mais 1? E ela vai responder 2. Mas tá certo, 1 mais 1 é 2. E por que você às vezes na sua vida soma 1 mais 1 e dá 0? Ou 1 mais 1 dá 3? Tem alguma coisa aí que não faz sentido. E ela, mas como assim? Bom, aí eu começo a contar uma história que tem uma relevância com a situação que eu estou acompanhando ali no jogo, e ela vai se percebendo dentro dessa situação, tá? Ela começa Ixi, rapaz, eu tenho assim uns amigos, os caras é legal, sabe? Eu tô namorando uma pessoa, tranquila pra caramba. Poxa, aí quando tu vai ver, ele é o tipo da pessoa que desperta o Satanás no outro, sabe? Dá tanta liberdade com tantas coisas que a pessoa começa a entender como ele funciona, e ali, para aquele que é maledicente, para aquele que gosta de explorar o outro, vai tirando uma coisinha daqui, uma dali, e quando ele vê, ele está no meio de uma confusão sem perceber, mas a gente não vai poder dizer que é inocente, é simplesmente solto. Bom, quando o Odu Etalgundá está numa consulta, a gente sabe que ali há algum tipo de
confusão, né? Ou a confusão é dessa pessoa mesmo, né? Ou a confusão é de outra pessoa, mas que chega até esse consulente. Então a gente pode entender que são pessoas que faz coro, né? Se o amigo dele está falando, pô, não presta, ele junta e diz que não presta também, sabe? E se o amigo enfiar na confusão, se enfia junto, sabe? E vai tomando essas dores numa proporção que fica violenta, sabe? Ou não aceita uma opinião contrária, né? E tudo nesse mundo precisa de duas versões. Imagina, eu estou falando de Odu aqui, a maneira com que eu penso, eu tento falar da maneira mais tranquila possível, mas tem um monte de gente que discorda, eu tenho que aceitar isso. Agora imagina se eu tivesse ali, né, vivendo esse tal Gundá, mas eu querer provar que o mundo é assim, é dessa forma o tempo todo, é assim que funciona, isso vai gerar uma confusão. Então, Etal Gundá no jogo são situações de confusão mesmo, tá? É claro que a gente vai analisar outros Odus no entorno, mas você sabe que ali se estabeleceu uma confusão. E aí você vai começar a desmembrar essas coisas para entender que confusão é essa, né? Se é dessa pessoa mesmo, ela que criou, ou ela acabou pegando o problema dos outros para si e aquela história, deixa que eu vou lá e resolvo. Normalmente essas coisas não vão dar certo se não cumprirem uma trajetória regulamentada, né, por lei, é assim, é assado, cada um tem direito à sua opinião, né? Cada um tem o direito de acionar o outro, coisa parecida, mas tudo amparado de forma legal. E se tomar as dores numa confusão, numa condição dessa, sem parar para pensar, é complicado, as coisas vão ficar meio doídas, né? E essas confusões, se elas chegam a um nível de agressões, essas coisas todas, e na maioria das vezes chega, leva à prisão, sabe? Problema com delegacia, sabe? Depois vai ficar respondendo um monte de coisa. Então eu tenho ali uma base que me sustenta que há uma confusão, e eu vou desmembrando ali no entendimento dos outros Odus que estão no jogo, e vou tratando dessas coisas da maneira que fique mais fácil da pessoa entender que é hora de dar uma refreada aí nas coisas para não ter problema. O outro Odu é Hirosun, né? Hirosun é aquilo que nós já conversamos, é vermelho. Ou é a coragem ou é a vergonha. Então, que essa pessoa está nesse limite, né, de se dar bem ou se dar muito mal, né, de alguma coisa ficar constrangedora, né, pelaquela atitude. Então, nesse vermelho, a gente precisa entender que ali há uma pressão sobre essa pessoa para que ela tome uma atitude. E talvez essa pressão seja pelas outras pessoas ali pressionando, tu vai deixar desse jeito e parará, e depois parte para essa decisão e vai ficar com a vergonha, né? Vai quebrar a cara e os outros ainda vão ficar rindo porque você foi na pilha, né? Como diz aí os mais jovens, foi na pilha, agora vai ter que aguentar as consequências. Ou essa decisão quer tomar radicalmente, é tudo ou nada, ou vai ou desce, sabe, por conta própria, sem parar para pensar, né? Teve uma briguinha ali besta, mas levou aquilo no limite e tudo ficou muito complicado e há sempre perdas. E essa pressão também pode ser a pressão do seu corpo, sabe? Do sangue que corre na veia, e você tem um problema de saúde agravado por essa tensão nervosa que você está naquele momento. Então, todos esses aconselhamentos
com Odu Okaran, Eju Oko e Talgundá e Irosum, precisam ser colocados com muito cuidado, pensando bastante no que vai falar, e não pensar simplesmente o jogo aqui, eu falo as coisas. Não é assim, que ninguém está para adivinhar, a gente está ali para aconselhar. Então, procurar sempre um equilíbrio. E aí as pessoas me perguntam: pô, mas Odu é o tempo todo negativo, né? Inclusive essa semana pediram para me fazer o que eles chamam de reagir, né, sobre o vídeo dos outros. Eu falei: pô, bicho, não dá para mim esse tipo de situação, porque é complicado você ver coisas, né, dos outros e tá falando em cima daquilo, e eu não tenho autoridade para isso, né? Eu tenho uma coisa no limite, né? Então eu preciso estar sempre pensando bem aquilo que eu vou falar. Mas as pessoas falam ali: o Odu é sempre negativo, né? Porque esses Odu não tem nada de positivo. Olha só, positivo é a gente tomar as melhores decisões para a nossa vida. Aí a gente vai caminhar positivamente, e o Odu ali quietinho, sem interferir muito na sua vida, sabe? No sentido: abre o olho com isso, abre o olho com aquilo, porque você está tranquilo, está vivendo a sua vida aí, né? Mas isso eu acredito que aconteça com os anjos, com os seres superiores, né? Que já passaram toda a experiência desse mundo e estão por aí mais organizados no sentido de nos proteger e abençoar as nossas vidas. Mas para mim, principalmente, mero mortal caminhando por esse mundo, tá difícil desses outros se manterem ali, né, na questão mais positiva, né, para viver essa vida. Então, quando se busca um jogo de búzios, é sempre um problema, né? As coisas são muito complicadas na maioria das vezes. Ninguém vem... Aliás, comigo não aconteceu, espero que tenha acontecido com outras pessoas, mas comigo nunca veio ninguém, porque a vida está muito boa, está muito tranquila, sabe? Está muito feliz, ele quer saber o que pode fazer para melhorar mais ainda. Eu ainda não tive a oportunidade de encontrar uma pessoa assim. Então, por isso que eu carrego um certo peso sobre as mensagens dos Odus, para que as pessoas possam tocar que o oráculo é sério, sabe? Ele é pontual, é para aquele momento que você está jogando, e merece toda a atenção, principalmente do olhador do jogo de búzios, para que tenha um carinho especial em trazer um melhor aconselhamento para que aquela pessoa não se perca, não tenha mais problemas do que já tenha, né? Então, Axéô, muito obrigado. E aqui no final eu tenho que pedir a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem os nossos vídeos, divulguem, né, nas suas redes sociais, que é muito importante. Eu só tenho que agradecer a vocês, porque devagarzinho as pessoas estão conhecendo o nosso canal, e é sempre muito bom manter o orixá em atividade de internet. Um grande abraço a todos.